Irmãos, para a leitura do texto bíblico, encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18, vamos ler os primeiros versículos. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quero ler ainda o versículo 10 do capítulo 19. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, dos anciãos que foram contigo, e lhes dirás: Assim diz o Senhor dos exércitos: Deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Versículo 15: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre esta cidade, sobre todas as suas vilas, todo o mal que pronunciei contra ela. Por quê? Porque endureceram a cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Que Deus abençoe a leitura do texto em nossos corações nesta manhã. Meus queridos irmãos, queridos visitantes, eu gostaria de compartilhar um tema nesta manhã. Nós estamos à véspera de uma mudança de ano, nós estamos naquele período entre Natal e Ano Novo. Isto nos faz olhar para diante, para o futuro, e isto nos faz refletir sobre como a minha vida poderá ser amanhã, ou como ela deveria ser amanhã. E fiquei pensando então neste texto de Jeremias, e o tema: as mãos modeladoras de Deus. A figura aqui é do oleiro. O oleiro modela, o oleiro, ele amassa o barro, o oleiro, ele fabrica um vaso. O oleiro é aquele então que molda aquilo que ele tem em suas mãos. E vêm as perguntas: quais são as condições que Deus precisa para construir o nosso futuro? Que atitudes podem tornar o caminho do homem sem volta? Qual o papel da vontade humana nas possibilidades de mudar o futuro? Já está determinado? É um fatalismo? Não há como alterar o que de fato até aqui nos aconteceu? O dilema é permanecer em sua incredulidade ou abrir o coração para ouvir, rever a vida e crer na mão modeladora de Deus. Estas perguntas e questionamentos nos conduzem à exortação do apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Parece que este capítulo 12 de Romanos, ele reflete fielmente aquilo que Jeremias fala sobre a modelagem, sobre a obra do oleiro, sobre as possibilidades que Deus, na verdade, cria para mudar a nossa vida e construir o nosso futuro. Diz o capítulo 12: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos
por sacrifício vivo, santo e aprazível a Deus, isto é, que é o vosso culto razoável. E não acomodeis com essa cultura atual, mas deixe que a renovação da sua mente em Cristo te transforme, para que você experimente qual a vontade de Deus, a boa, agradável e plena vontade de Deus. Podemos com segurança, portanto, crer, confiar que as mãos de Deus podem nos modelar, elas podem nos modificar, ainda hoje, e mudar a nossa vida para cima, para o alto, e fazer de nós o vaso do agrado dele. Não há coisa mais importante na nossa vida, como criaturas e como filhos de Deus, do que experimentar esta modelagem de Deus nas nossas vidas, para nos tornarmos do agrado dele. Não há coisa melhor do que agradar a Deus. Não há outro objetivo para a vida humana que ser esta vida que brilha aos olhos do Senhor. De que modo a visão de Jeremias, então, nos ensina a abrir caminho para esta experiência transformadora? Quais as condições humanas e divinas para que isto aconteça em nossas vidas? Eu queria compartilhar, então, primeiramente, que o barro é a condição primária e precisa estar em estado de modelagem. Deus pode trabalhar conosco se estivermos neste estado de modelagem, que o capítulo 18 de Jeremias, versículo 4, parte A, apresenta. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem pareceu, porque o barro estava ainda fresco, o barro estava ainda úmido, o barro estava no ponto da modelagem. Jeremias viu o barro em seu estado próprio, adequado, apropriado para as mãos do oleiro. Este estado é o estado do nosso coração, é o estado da nossa alma, é o estado que é caracterizado por algumas coisas que nós vamos destacar então. Primeiro, o arrependimento, ou seja, o amolecimento humano. O que é o arrependimento? O arrependimento é o processo pelo qual o nosso coração, a nossa alma, eles se tornam amolecidos para Deus poder trabalhar nela. Versículos 7 e 8 do texto nos dizem que este é o processo de Deus trabalhar na vida humana. Ele diz: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar, destruir, ou seja, no momento em que eu pronunciar o meu juízo sobre alguém, então, tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal, do juízo que pensava fazer-lhe. E neste momento, Deus então transforma, Deus modela, Deus resgata. O arrependimento torna a nossa alma, o nosso coração modeláveis nas mãos de Deus. Também é preciso voltar-se para o Senhor. O processo pelo qual o barro se torna modelável é o processo da volta, é o processo de colocar a vida perante o Senhor, é voltar a face para o Senhor, é voltar-se para Deus, é mudar a direção. Então, diz o texto nos versículos seguintes: ora, pois,
fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos enquanto há tempo, pois agora cada um do seu mal proceder, emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Ou seja, há uma oportunidade que Deus está nos dando de voltarmos para Ele, antes que o juízo se concretize na nossa vida. Era assim em Israel. Deus estava conclamando Israel para aquele ponto específico. Está na hora, este é o tempo do arrependimento, este é o momento de uma mudança, portanto, converta-se. Converter significa mudar direção, significa voltar. Insistir na caminhada errada é insistir no juízo de Deus, é militar contra a vontade de Deus, de forma errada, equivocada, destrutiva para a sua vida, para o seu futuro. Significa uma forma de você se autodestruir. O barro está em estado de modelagem quando os nossos sentimentos, a nossa razão e as nossas atitudes estão dispostas, ou seja, postas para, estão abertas para o agir de Deus. Não há portas fechadas em nós para Deus, não há trancas, não há compartimentos, não há reserva. Então os sentimentos, razão e atitudes são colocadas a dispor de Deus. Isto é barro modelável, e então as mãos de Deus podem operar, podem ainda resgatar, podem ainda construir. E o que mais precisamos, senão que as mãos de Deus nos construa? A segunda parte é o projeto de Deus para nós. Os versículos 5 e 6, releremos agora. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O texto diz que o oleiro, ele tornou a fazer daquele barro outro vaso, segundo o seu projeto. Ou seja, o projeto para o barro está no coração e na mente do oleiro. A modelagem está na percepção, na criatividade, está na estética de quem modela. Deus é quem modela. Portanto, é a vontade de Deus, é o projeto de Deus que precisa prevalecer em nossas vidas. Deus tem disposição, segundo o texto, em continuar nas rodas modelando o barro. O trabalho do oleiro é ali na mesa, com aquelas rodas que colocam o barro no ponto dele receber a forma, dele receber o seu designer. Então, aquele projeto está ali sendo construído, ali está o modelo que vai ficar pronto. Então, o maior projeto de Deus para nós é formar Cristo em nós, é formar de nós um filho amado e singular. Ainda que a lei e o evangelho sejam um só para todos, o resultado do processo é sempre diferente, sempre original, é sempre individual. Deus forma cada vaso de forma especial. O detalhe do texto, onde se diz que o vaso estragou, mas o oleiro fez do barro outro vaso, é muito importante aqui. Você jamais será o mesmo depois que as mãos de Deus passarem por sua vida.
Seu futuro jamais será aquele anteriormente projetado ou vaticinado. Será outro. É esse outro que, na verdade, nós necessitamos para nós. Eu mesmo quero ser outro nas mãos de Deus. Eu não quero ser o mesmo, com as mesmas falhas, com as mesmas limitações, com os mesmos defeitos. Precisamos ser outro. Mas o que dá a direção da passagem para este outro precisa ser as mãos modeladoras de Deus. Vivemos em um século onde a autonomia é de fato celebrada, onde se fala em cada um produzir-se a si mesmo, em cada um ser a si mesmo, ou seja, ser um produto de si mesmo, de seu desejo, de suas paixões, de suas vontades, de seus sonhos. Nada mais contraditório com a palavra de Deus. Nós não fomos lançados ao mundo para nos construirmos. Nós fomos colocados neste mundo para sermos modelados pelas mãos modeladoras de Deus. Deus não coloca e abandona. Ele coloca para poder aqui, dentro dessas condições que Ele criou, poder fazer algo nas nossas vidas que nos torne dignos de sermos seus filhos, seus amados. Então, este ato do oleiro tomar o barro e fazer outro vaso, porque o anterior se quebrou, ou se estragou, na verdade não quebrou, se estragou. Estava ainda no ponto da modelagem, porque depois que seca e quebra, não tem mais conserto. Não é possível fazer um vaso que já foi queimado no forno, voltar a ser barro modelável. Este ponto da modelagem está no seu coração, na sua atitude, na sua decisão. Deus forma cada vaso, como aquele oleiro fez, de forma especial, sem repetição, cada um com o seu nome próprio, sua identidade, cada um fruto da sua criatividade divina. E cada um com um futuro designado também pela vontade e pelo poder divinos. O que cada um de nós responderá e como, não é? Cada um reagirá ao desafio do oleiro. É este o ponto. Olha como aconteceu no texto que nós acabamos de ler. No versículo 12, a resposta foi: mas dizem eles, não há esperança, porque andaremos de conformidade com os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Se a resposta é esta, então já está decidido. Não há esperança, porque o coração decidiu que não quer a esperança. Não quer o projeto divino. Ele não quer as mãos de Deus em volta de sua vida. Então, ele vai seguir a dureza do seu coração. Também, o texto destaca o fato de não se importar com Deus e nem se importar com os escândalos que a vida sem Deus vai produzir. Em primeiro lugar, os valores, os ídolos pessoais, não Deus. Porque assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, sobre quem algum dia ouviu resposta semelhante a esta. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. E diz, completando: contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim,
queimando incenso a ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas suas veredas antigas, para que andassem por veredas não aplainadas, ou seja, as aventuras, as escolhas erradas, os caminhos que não levam a lugar algum. Então, eles não se importavam com o que a vida iria produzir, eles queriam simplesmente não olhar para o Senhor. Não importam se vão produzir escândalos, não interessa se a vida está dominada e dirigida pelos ídolos, eles querem os seus valores independentes, autônomos, os seus valores que eles podem chamar de seu. E então, o texto diz que a resposta é: já nos esquecemos de Deus. Deus não conta mais. Está no esquecimento, está no passado. Não é presente mais. Não define mais o futuro. Esquecemos Deus. Matamos Deus. Eliminamos Deus. Então vamos fazer o que queremos. Agora o mundo será construído de acordo com a nossa vontade. Olha que ponto chegou Israel, a virgem de Israel. Olha que ponto pode chegar o ser humano. Olha para onde pode caminhar a história. Olha como podem ser as decisões em 2022. Absolutamente determinadas pela incredulidade e pelo ato do esquecimento. Parece que há uma decisão primária de esquecer Deus. E aí chega ao perigo maior. Capítulo 19, versículos 10 e 11, que nós citamos. O perigo maior é chegar ao ponto do não retorno. O momento do juízo de Deus é o momento em que retorno já não é possível mais. Então diz o texto que Jeremias foi orientado por Deus para reunir os anciãos de Israel, levá-los até o vale, tomar uma botija, um vaso escolhido ali na casa do oleiro, que já estivesse queimado, pronto. Então, ao chegar lá, quebrarás a botija ou o vaso à vista dos homens, dos anciãos que foram contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo, quebrarei eu esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro. Mas a frase seguinte é que é significativa: o vaso que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em um lugar qualquer, porque nem lugar para enterrar haverá. Meus irmãos, em que ponto da jornada você está? Será que a sua vida já não está chegando ao ponto do não retorno? Aquele ponto em que não é possível mais voltar atrás, aquele ponto que não é possível mais nenhuma mudança, aquele ponto em que o seu coração está tão endurecido que não pode mais ser modelado. E só resta ser sepultado naquilo que aqui pode ser chamado o não lugar. Lugar nenhum. O lugar da morte, da não vida. Lugar sem vida. É o destino quando se passa deste ponto em que não é possível mais. O juízo de Deus já foi estabelecido sobre a sua vida, sobre a vida da nação. Pois bem, o chamado de Deus quer nos trazer de volta à casa do oleiro. Ali é o nosso lugar, ali é a oficina de Deus, para que, como barro moldável, Deus possa refazer seus vasos com liberdade, com criatividade. Os vasos somos nós. Os vasos são as
criaturas que Deus colocou, ainda estão no ponto da modelagem. Mas para isso, a nossa vida, a sua vida, deve ser entregue a Ele como está. Como está. Qualquer tentativa de automodelar-se será trágico, será desastroso, será vaso quebrado. Somente faça uma coisa: desça com Ele, o Senhor, à casa do oleiro. Deixe sua vontade, a vontade do Senhor, a força do Senhor, remodelarem a sua vida, para te assegurar um futuro de paz e de bênção. Como é que você quer o seu futuro? Como é que você almeja? O que o seu coração pede? Qual a sua escolha? Então o convite, ele é extensivo, ele é universal, ele é para todas as pessoas. O convite é para remodelar a vida humana, é para remodelar as famílias, os casais, os jovens, as crianças, todos vindo à casa do oleiro, para a modelagem, para serem produzidos em conformidade com a vontade preciosa do Senhor. Uma última observação que o texto nos dá. Deus enviou Jeremias aos anciãos. Isso é importante destacar, porque os anciãos eram os líderes de Israel, aqueles que definiam, aqueles que decidiam, aqueles que levavam o povo ou para a idolatria ou para os pés do Senhor. Nas mãos deles estavam as decisões. E agora, a pergunta é: por que Deus não enviou Jeremias, então, a uma outra categoria de pessoas? Poderia ter enviado aos jovens de Israel, às crianças. Deus envia Jeremias aos anciãos. Isso indica que ele estava enviando Jeremias às pessoas mais importantes, aos adultos, aos líderes, aos mais culpados de Israel, por causa de suas decisões erradas, exemplares, que as pessoas seguiam, que as pessoas imitavam. Então, estariam elas já no estágio do não retorno? Parece que pelo conjunto dos capítulos 18 e 19, porque é um conjunto, não é um texto isolado, é um texto histórico, tem um enredo, uma narrativa, um conjunto de ações. Parece que estes já tinham passado do ponto do não retorno. Eles seriam vasos incorrigíveis? Parece. E se ele fosse enviado, então, às pessoas que podiam ainda serem modeladas? Eu creio que o espírito do texto é exatamente fazer esta contraposição. Ao olhar aquilo que não tem mais jeito, aqueles que ainda têm um coração acessível, possam colocar-se nas mãos do Senhor para serem modelados, para serem corações mais amáveis, mentes abertas para o Senhor, vontades que sejam obedientes ao Senhor e não a dura cerviz que o profeta encontrou naquele momento na vida de Israel. Colunas que não se envergam, rostos que não se inclinam, mentes obstinadas. E então,
podemos dizer ao final: não deixe seu coração se esquecer de Deus. Não deixe chegar ao ponto do barro endurecer e ficar seco. Há ainda um caminho de volta. E é para este caminho de volta que eu quero te chamar nesta manhã. O caminho de volta para a casa do oleiro. E você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa te modelar, para que Ele possa transformar a sua vida em um outro vaso, que seja um vaso de bênção, um vaso agradável, um vaso novo. E assim, o futuro esteja agora então definido para você, não pelo seu querer, pela sua vontade, pelas suas razões, mas pela vontade, pela operação curadora, milagrosa das mãos modeladoras do Senhor. Oremos. Pai Santo, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, diante do Senhor, ó Pai, cada um que aqui está presente neste culto, daquele que está acompanhando via internet, todos aqueles, ó Pai, que estão agora necessitados e desejosos de terem a vida modelada pelas mãos do Senhor. Seja em nossa vida, Pai, o oleiro que carecemos. Muda, transforma, cria em nós um coração mais aprazível ao Senhor, uma vida que seja a expressão da graça do Senhor em nós. Faz de nós, ó Pai, um vaso novo, um vaso de bênção, um vaso segundo o teu coração. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos encerrar? Tá bom. Então, logo mais à noite, aqui voltaremos para a segunda parte da cantata, não é? Ontem foi maravilhoso, e eu sei que hoje vai ser melhor ainda. Então, volte para sua casa, mas traga à noite alguém com você, para que nós possamos apresentar o Evangelho de Jesus na forma cantada. Como disse ontem o pastor, parece que o canto, ele abre o nosso coração. A palavra penetra mais profundamente, porque ele abre o nosso sentimento. Que assim seja então com todos nós, e a cantata seja uma bênção hoje à noite. Deus os leve em paz para os seus lares. Amém.